Muita gente falando o seguinte, que a PEC dos precatórios seria uma constitucionalização das pedaladas fiscais, porque seria o governo tentando se financiar com recurso de terceiros. No caso dos precatórios, essas pessoas elas já têm o direito de receber esse recurso, porque a sentença está transitada em julgado, é isso que é o precatório, e ela vai deixar de receber para o governo poder pagar as contas dele. Então, faz sentido essa desconfiança e essa alegação de algumas pessoas de que é a constitucionalização das pedaladas? Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Já estão vendo aqui que eu tô acompanhada, né? Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Senador Alessandro Vieira tá aqui sentado no meu sofá e dessa vez não é pro GPS político, embora a gente vai falar sobre política também, mas a gente vai falar sobre um assunto que vocês estão curiosos. Eu já fiz, senador, alguns vídeos aqui no canal sobre essa história da PEC dos precatórios. Então tem conteúdo falando para o pessoal o que é esse raio desse precatório, porque a gente ouve esse monte de nome e às vezes não sabe o que é. Mas eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para o pessoal mandar umas perguntas para a gente entender um pouco por que esse assunto é relevante, por que a gente está tratando de orçamento público, de programa social, por que tem tanta coisa envolvida aí nessa salada. Podemos conversar sobre esse assunto? Claro, vai ser um prazer. Obrigado pelo espaço. Que bom, obrigada pela sua presença. Primeira coisa muita gente falando o seguinte, que a PEC dos precatórios seria uma constitucionalização das pedaladas fiscais, porque seria o governo tentando se financiar com recurso de terceiros. Então, se a gente pensar no governo Dilma e nas pedaladas fiscais, a gente tinha o governo deixando de repassar dinheiro para os bancos públicos e aí usando esse dinheiro que não deu para quem deveria dar para pagar suas contas. No caso dos precatórios, essas pessoas elas já têm o direito de receber esse recurso, porque a sentença está transitada em julgado, é isso que é o precatório, e ela vai deixar de receber para o governo poder pagar as contas dele. Então, faz sentido essa desconfiança e essa alegação de algumas pessoas de que é a constitucionalização das pedaladas? Sim. É o governo colocando na Constituição o direito de ser um mal pagador. É uma escolha política feita pelo governo Bolsonaro, que poderia fazer a construção do espaço através de gestão de orçamento, então cortando despesas, ajustando mais o que quer fazer, mas fez essa escolha política de tentar uma pedalada na Constituição. A grande questão e o dilema que a gente enfrentou no Senado é como é que você lida com um governo que é tão incapaz de fazer uma gestão séria. E com o risco de você ter uma lei ou uma mudança na Constituição ainda pior. Então a gente fez a resistência ao projeto até onde achou que valia e depois passamos a fazer a redução de danos. O texto final aprovado reduziu muito os danos, mas ainda assim você pode dizer que é uma pedalada. Eu achei muito interessante seu posicionamento e vou dizer que muito honesto, inclusive, porque o senhor fez críticas à PEC dos precatórios e votou favoravelmente a ela, ao texto modificado no Senado, a gente já vai falar mais sobre isso, mas quando perguntado agora, você diz, é verdade, não é bom, é uma constitucionalização das pedaladas, então não é o ideal, mas a gente tem um governo que não consegue fazer corretamente a gestão. Eu queria explicar um pouco para as pessoas qual é a relevância dessa gestão. Então, por que é que o senhor, pessoalmente, se sentiu motivado a dizer sim para a PEC dos precatórios? Qual é o gasto que justifica essa tomada de decisão, entendeu? Por que se precisava criar esse espaço no orçamento desse jeito que você não considera o ideal? E aí, se quiser dizer o que você consideraria o ideal, pode ser. A PEC vem para tratar de dois problemas concretos. O primeiro deles é a necessidade de financiar o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. A gente sabe que a miséria está cada vez mais presente, a fome está cada vez mais presente. E um segundo problema que é o volume de precatórios, que vem crescendo num ritmo bastante acelerado. As escolhas do governo foram as piores possíveis. Ao invés de fazer gestão orçamentária, ajustar dentro do orçamento, dentro do teto de gastos, eles escolheram mudar a regra do teto e criar um subteto de pagamento de precatórios, o que é a pedalada, como você refere. É deixar de pagar o precatório devido no ano. Dentro do que a gente tentou produzir no Senado, a gente chegou à constatação de que não teríamos voto para barrar completamente a proposta e para apresentar uma proposta substituta, a gente chegou a apresentar os textos. O texto foi produzido em conjunto com parlamentares de vários partidos, em especial o José Aníbal do PSDB, o Oriovisto do Podemos e a Simone Tebet do MDB. Mas depois da votação na CCJ, onde o governo teve uma vitória expressiva, a gente entendeu que era preciso negociar e reduzir danos.
Quando a gente reduziu danos, a gente pegou, por exemplo, a proposta que constitucionalizava o calote de precatórios eternamente, a gente reduziu esse prazo para 2026. Quando a gente faz isso e ao mesmo tempo tira a Fundef do teto de precatórios, a gente reduz o calote. Esse calote acumulado em 4 anos não vai ser suficiente para gerar um desequilíbrio tão grande, uma bola de neve tão grande. Então é um problema, seria melhor resolver diferente, mas essa solução não vai impactar pelo menos no longo prazo. E conseguimos garantir que o programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil, seja constitucionalizado como um programa permanente, como direito social do brasileiro. Isso é muito importante, é uma conquista muito grande, porque esses programas ao longo do tempo sempre tiveram um caráter eleitoreiro. Uma vinculação com partidos, com presidentes. A própria mudança de nome agora é... Lá na origem, quando virou Bolsa Família, já foi a fusão de outros programas e a implementação de acréscimos. Agora vem o Bolsonaro, troca o nome, o próximo vem e troca também. A gente garante na Constituição, é um direito do brasileiro. É alimentação, é sustento básico. Essas evoluções para a gente foram suficientes para justificar, somados a alguns ajustes técnicos, sempre tentando evitar qualquer risco desse espaço fiscal ser transformado num mecanismo para emendas parlamentares, para repasses fora de um padrão sério de transferência. E isso ficou bem amarrado no texto. Não acabou a confusão. Voltou para a Câmara dos Deputados, a gente tem uma resistência do Arthur Lira, que era prevista, e a gente está agora trabalhando, essa negociação deve se arrastar pelos próximos dias para tentar garantir que, já que vai ser uma solução problemática, que seja pelo menos de menor dano. Acho que a gente está avançando bem. Eu achei interessante também a sua fala, porque acho que pode dar uma noção importante para as pessoas que nos assistem sobre o jogo real da política. Então, o que você me diz é, a gente percebeu que não teríamos votos para conseguir barrar a PEC dos precatórios. Ou seja, a gente largou perdendo, quem estava fazendo a oposição de maneira geral. Nesse cenário, eu não vou conseguir aquilo que eu considero ideal, eu vou precisar trabalhar com concessões e tentar construir um meio do caminho. Isso é uma realidade na política? Então, o senhor se percebe como senador da República tendo que fazer concessões daquilo que você deseja como projeto? Porque eu acho que às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas se precisava de dinheiro para custear o Auxílio Brasil, não precisava ser assim dando calote em precatório. E o que eu sinto do seu discurso é o senhor me dizendo, é verdade, eu concordo, mas eu sozinho, uma andorinha só não faz verão. Eu preciso trabalhar com o que eu tenho no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado. Então eu preciso fazer algumas concessões, é isso? É exatamente isso. Você tem escolhas para fazer, né? Você pode escolher fazer discurso para a internet, para ganhar like, para manter uma suposta coerência na sua fala e ignorar o resultado final. A opção que eu fiz, e os colegas na sua maioria fizeram, foi uma opção responsável. Eu não posso esquecer que eu tenho mais de 20 milhões de brasileiros passando fome. Eu não posso transformar a minha convicção num obstáculo para essas pessoas receberem o básico. Eu posso sim usar a minha capacidade política para administrar esse problema e reduzir danos. E foi o que a gente fez, e fez com muito esforço e vai continuar fazendo. A gente tem certeza que dá para fazer diferente, se estivéssemos em um governo diferente, com gente mais coerente e capacitada do outro lado da mesa. Mas como isso não existiu, você tem que fazer política. A gente tem um problema no Brasil, que é de uma oposição, eventualmente, que não se preocupa com o resultado. E agora, nesses tempos mais recentes, uma oposição que se preocupa muito com o discurso para as redes, para os seguidores. Não dá para ser assim, a gente tem que se preocupar com as pessoas. É muito grave o que a gente está vivendo hoje. A economia está em queda, entramos em recessão técnica, então a gente não vai ter retomada em V coisa nenhuma. A gente tem um drama presente, eu que venho do Sergipe, venho do Nordeste, a gente vê mais claramente isso nas ruas. As pessoas estão passando fome verdadeiramente, eu tenho urgência em atendê-los. Gostaria de estar num governo que tivesse mais capacidade de seriedade. Não estou. A gente errou lá em 2018, a gente não teve capacidade de eleger uma pessoa melhor. Então eu tenho que lidar com quem está lá. E a gente está fazendo isso e acho que está fazendo com responsabilidade. Eu acho boa a sua resposta, porque muita gente mandou perguntas assim, por que então que a gente não faz uma alteração no nosso sistema tributário, tributa grandes fortunas? Por que a gente não faz uma reforma administrativa e deixa de gastar em outros lugares para conseguir destinar? E o que o senhor está dizendo é, porque para tudo isso a gente depende de vontade política. Eu não consigo chegar lá e falar, bom, a minha solução é essa e pronto. É um colegiado. Uma boa ideia exige 41 votos. Evitar uma péssima ideia exige lá seus 30, 36 votos, pelo menos para evitar uma maioria. É assim que funciona no parlamento. E você tem que sentar lá e lidar com pessoas com as quais você não concorda, lidar com gente que você não gosta,
mas que foram legitimamente eleitas. Eu não posso selecionar e dizer, não, eu vou fazer política só com esses 10 aqui que pensam exatamente como eu penso. Democracia não é isso. Democracia é a convivência com opiniões diversas, com pessoas diversas, tentando convergir para o interesse comum. Nem sempre a gente consegue. A política no Brasil se tornou muito patrimonialista, muito capturada por segmentos, por lobbies poderosos. E a gente tem que tentar ir mudando isso progressivamente e orientando as pessoas, esclarecendo o que a política é de verdade. Que a política do salvador da pátria, das promessas de internet, ela já se mostrou ineficiente e mentirosa, na verdade. E a gente tem que prestar atenção, todo mundo que está assistindo aqui, percebam que toda essa primeira parte da nossa conversa, ela gira em torno da importância do Congresso Nacional, das duas casas do Congresso Nacional, para que o governo, do momento, consiga transformar em realidade os seus anseios, mesmo os anseios negativos. Então, 2022 a gente vai estar focado nessa história de próximo presidente da República, mas a gente precisa também prestar muita atenção em quem a gente elege para o Congresso Nacional, porque se o Senado parte de uma situação de não temos votos suficientes para barrar a PEC dos precatórios, isso significa que lá no Senado as pessoas colocaram, né, talvez representantes que de fato não representam a vontade de vocês eleitores. É uma coisa para pensar, é claro que não necessariamente a sua vontade como eleitor coincide com a minha ou coincide com a do senador Alessandro Vieira. Cada um tem as suas vontades e tem o direito de se fazer representar, mas pelo menos a gente precisa ter clareza no nosso voto. Senador, uma coisa que eu quero deixar clara para as pessoas. Você está falando de Auxílio Brasil e está falando dessa questão de empurrar, agora com um limite temporal, o pagamento dos precatórios. Algumas pessoas podem dizer, bom, mas o Auxílio Brasil, esse programa social, é uma prioridade. Então, qual seria o problema da gente empurrar esses precatórios para sempre, como era a proposta original? E aí a questão é, se a gente ficar com a fama de mal pagador, se o Brasil perde a credibilidade, a gente começa a ter prejuízos significativos na evolução da nossa economia e a nossa margem para conseguir pagar não só programas sociais, mas investimento em infraestrutura, educação, saúde, vai ficando cada vez mais menorzinha, né? E a gente já está com uma dificuldade nesse sentido. A economia ela é toda conectada, então essa postura do governo já impactou nas taxas de juros a médio e longo prazo, elas já estão crescentes. Isso aumenta a dívida pública, reduz o espaço fiscal como um todo, gera inflação, aumenta o custo de vida. Então não dá para sair criando programas de forma populista. O populismo é uma coisa que a gente tem que tentar fugir na próxima eleição. A gente precisa de gente que tenha responsabilidade para apresentar propostas que se sustentem dentro do orçamento. O orçamento no Brasil virou uma peça de ficção. Sempre foi uma coisa muito descolada da realidade, mas nos últimos 2 anos piorou muito a sua qualidade. E se eu não consigo organizar um orçamento, ou seja, quanto é que eu vou ter de receita, quanto é que vão ser as minhas, qual vai ser o valor das minhas despesas, eu não consigo administrar. Eu tenho ministérios que começam o ano com orçamento de X, acabam com 2,5x. Quer dizer, é muito claro que não se planejou nada. No final do ano você tem sempre um aumento de execuções, quer dizer, está acabando o orçamento, eu tenho que queimar esse dinheiro como se o dinheiro, enfim, fosse caído do céu ou que desse em árvore. Essa má qualidade de planejamento, essa má qualidade de execução orçamentária impacta em tudo do Brasil. Como é que a gente vai mudar isso? Eu só vejo o caminho da melhora na representação. Não é uma questão ideológica, é uma questão de qualidade da representação. A compreensão de que matemática tem limite, dinheiro tem fim, o orçamento tem que ser respeitado, toda a política tem que ser traçada de uma forma sustentável para gerar resultados de verdade. Não é uma coisa fácil. O Brasil, por muito tempo, se viciou em políticas fáceis, populistas, promessas vazias. Ainda tem essa questão do convencimento de que tudo é possível, cabe tudo no orçamento. Não cabe. O gestor tem que fazer escolhas, definir prioridades. O ideal é que faça essa definição logo no início, na campanha, na eleição. Aponte quais são as suas prioridades, quais são as suas escolhas, como é que você vai executar e sustente isso nos 4 anos de governo. Aí você começa a ter um ciclo virtuoso. O que a gente tem hoje é improviso, arrumação, gambiarra, puxadinho, e o Brasil deteriorando suas contas e voltando a um quadro que a gente tinha lá pela década de 90, do século passado. Quer dizer, o retrocesso é muito grave. Sem fazer grandes definições de populismo, mas também para trazer todo mundo para a mesma página, é só a gente pensar o seguinte. Vamos imaginar que eu sou o presidente da República, tá? Presidenta. E aí eu penso, daqui a 4 anos eu vou tentar me reeleger.
Então, agora eu preciso escolher se eu faço uma concessão no curto prazo para produzir bons resultados no longo prazo e uma política mais estável, ou se eu adoto uma medida mais arriscada no curto prazo, mas deixo as pessoas felizes no agora e isso me dá uma vantagem no próximo ciclo eleitoral. No segundo cenário, que eu faço essa opção mais ousada e acabo gerando um prejuízo para o futuro, esse prejuízo não me atinge, porque eu, na verdade, já vou ter concorrido à minha reeleição possível. E aí eu estou pensando no meu interesse e não necessariamente no interesse do povo brasileiro. Isso significa que sempre o longo prazo deve prevalecer a um cálculo de curto prazo? Não. O próprio senador diz o seguinte, não é a proposta ideal essa da PEC dos precatórios, mas eu tenho uma exigência agora que é as pessoas estão vivendo na miséria, muito em virtude da crise econômica, que já se arrasta por muitos anos, mas principalmente do aprofundamento dessa crise pelo que a gente enfrentou durante a pandemia. Então, só para a gente saber o que a gente tem que levar em consideração, vou mais uma vez indicar um conteúdo do Senado Federal que eu acho muito bom, que eu já indiquei aqui várias vezes, que é a série de vídeos do Orçamento Fácil. A gente diz, né? Aqui eu também falo que não existe resposta fácil para problema difícil. Isso. Mas esses vídeos do orçamento vão dar para vocês um pouquinho de como funciona essa questão, para vocês se inteirarem, até porque é o nosso dinheiro. O dinheiro do Estado é o dinheiro que os contribuintes pagam a título de imposto. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque se a gente cuida do nosso dinheiro no âmbito particular, a gente precisa também cuidar do nosso dinheiro quando ele vai para as mãos dos operadores ali que cuidam dessas questões na representação dos nossos interesses. E já que eu falei de orçamento, e me encaminhando já para o final, eu queria saber um pouco, que é a curiosidade de todo mundo. Nas suas palavras, o que é esse raio dessa história de orçamento secreto? Como é possível que as pessoas que nós eleitores, nós cidadãos, escolhemos para nos representar, possam pegar o dinheiro que a gente pagou a título de imposto e distribuir isso, sem a gente saber exatamente para onde está indo, quem foi que distribuiu o quê, e, portanto, tirando de nós, cidadãos, a capacidade, o poder, a possibilidade de a gente controlar como é que esse dinheiro está sendo gasto. Infelizmente é uma coisa que acontece há alguns anos e se agravou nos últimos 2 anos. Você tem um percentual significativo do orçamento que fica reservado para uma emenda chamada emenda de relator. Essa emenda, desta forma de emprego, é inconstitucional. Ela não existe na Constituição para fazer esse tipo de manejo. Foi um puxadinho orçamentário feito por gestões do Legislativo, que se intensificou nos últimos 2 anos, que a gente questionou na Justiça, que o Supremo declarou que é inconstitucional e determinou a suspensão, mas que infelizmente, não tem como usar meias palavras, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, senador Arthur Lira, de mãozinhas dadas, foram ao Supremo para mentir e dizer que não tem capacidade de identificar o que foi feito com esse recurso. Não são R$10 não, são 30 bilhões de reais. Bilhões. E eles dizem que não tem como identificar como foi feito o manejo dessa verba e desejam manter a possibilidade de fazer o manejo no futuro. O Congresso aprovou uma resolução para continuar tendo manejo de 16,9 bilhões de reais neste mesmo formato de emendas. E não é só o problema da transparência, é o problema da qualidade do gasto, porque você não tem nenhum critério técnico, você simplesmente faz uma distribuição política. Eu quero o voto da Gabriela, eu libero para a Gabriela 100 milhões de reais. Eu não quero o voto do Daniel, então eu não libero nada para ele. É um desequilíbrio democrático, um desperdício de recurso público e a corrupção lá na base, um percentual disso. A CGU estima em 10 a 20% com risco de corrupção. Então a gente está falando rapidamente em 3 bilhões de reais drenados por corrupção. O restante, muito provavelmente, desperdiçado pela incompetência. É o tipo de absurdo que o Brasil não pode se habituar a ver como normal. Não é normal. Não é normal o Congresso receber uma ordem do Supremo, descumprir a ordem e mentir para o Supremo. A gente caminha para alguns tipos de dilema, de conflitos institucionais inacreditáveis. A gente tem que enfrentar isso e eu acho que tem que ser com transparência. A gente já comunicou ao Supremo essa situação, um grupo de parlamentares, deputados, senadores, de que não é verdade, é possível sim identificar, existem planilhas que mostram isso, e é direito do brasileiro saber o que foi feito. E a gente vai lutar até o fim para que ele consiga saber. E eu acho interessante porque, ainda que nós consideremos como verdadeira a hipótese levantada pelos presidentes da Câmara e do Congresso Nacional, isso seria uma confissão de que o trabalho político está sendo mal feito. Porque se eu digo, eu tenho um montante de dinheiro que eu distribuí para determinados objetivos e eu não sei quem destinou e para onde foi, isso significa que eu não estou fazendo gestão de política pública, isso significa que a gente está colocando o nosso dinheiro num lugar e a gente nem sabe o que aconteceu com ele. É uma confissão de improbidade.
Pois é, gente. Acho que vocês perceberam aí a relevância desses assuntos. Eu gosto sempre de dizer, para a gente não demonizar a política, porque a política é fundamental, e o senador começa a fala dele dizendo justamente sobre isso, que a gente ter parlamentares procurando acesso a fatias do orçamento para levar para a população que o elegeu como representante, isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema que um deputado federal que foi eleito por determinado estado, na representação dos interesses das pessoas desse estado e por estar mais próximo das pessoas desse estado, lute por uma fatia do orçamento para levar o dinheiro que o estado precisa. Mas a gente precisa, em todo caso, ter controle para garantir que essas fatias do orçamento sejam destinadas, de fato, para os interesses da população, dos eleitores, dos cidadãos, e não para interesses pessoais das pessoas que ocupam os cargos públicos. Certo? É isso mesmo. A gente tem que ter transparência e qualidade no gasto. Você falou muito bem, o dinheiro não é do Estado, do parlamentar, o dinheiro é do povo e faz falta. Quando eu coloco 300 milhões de reais no Amapá, faz falta em outros lugares. Quando eu faço a distribuição por parlamentar, só 6 parlamentares manipularam mais de R$1 bilhão nessa modalidade de emendas. Isso é inaceitável. Gera desequilíbrio, gera desperdício, gera corrupção. Tudo aquilo que a gente não quer no Brasil. E a única forma de combater é pela transparência. Bom, acho que a gente esclareceu alguns pontos importantes. Obrigada pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like de vocês. Compartilhem o vídeo com seus amigos, assistam os outros conteúdos que explicam melhor o que são os precatórios, um pouco mais sobre esse imbróglio da PEC e assistam o conteúdo elaborado pelo Senado Federal, a série de vídeos que chama Orçamento Fácil, para vocês entenderem um pouco melhor sobre esse assunto. Tchau, tchau.